nós vamos falar sobre um documento da igreja. Nós vamos falar sobre esse documento que se chama Catequese Renovada. O documento Catequese Renovada é o documento 26 da CNBB. É um documento que os bispos do Brasil escreveram para nós catequistas, padres, bispos, religiosos, seminaristas, diáconos, catequistas, agentes de pastoral, para todo mundo que catequiza. Então, nós temos que conhecer esses documentos. E eles são lindos, porque eles trazem para nós, eles nos dão uma diretriz, um norte, a maneira como, no caso aqui, como que nós devemos evangelizar. Preste atenção, este documento, 26 da CNBB, é um documento que foi escrito e aprovado em 1983, simplesmente 40 anos atrás. Percebe? A igreja, os documentos, embora sejam de muitos anos, eles estão atualizados, porque a igreja ela é muito zelosa, ela vai implantando, ela vai se atualizando, e a linguagem ela é apropriada para todos os tempos. Esse documento, Catequese Renovada, a CNBB promoveu um encontro em Aparecida, no começo de setembro, agora desse ano de 2023, para padres, bispos, diáconos, religiosos, seminaristas e catequistas, lá em Aparecida. E eu estava lá também. E eu fiz muitas anotações, enfim. E eu quero trazer para vocês uns princípios básicos, elementares, fundamentais, que esse documento traz para nós catequistas. Compreende isso? Pois bem, no final desta aula de hoje, eu vou trazer um novo desafio para vocês. Então, assim como eu fiz o sorteio agora, né? Ontem eu trouxe o desafio, hoje eu também vou fazer um novo desafio. Então, fica comigo aqui até o final para você participar desse desafio e amanhã a gente vai trazer mais um sorteio para vocês, combinado? E o que eu vou entregar amanhã tem a ver com esta aula de hoje. Valeu? Então, vamos em frente? Vou compartilhar aqui com você a tela para você acompanhar comigo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui que são facilitadores para a sua compreensão e para o discorrer desse documento, tá bom? Que eu elenquei alguns parágrafos para trazer para vocês, ok? Então, compartilhando aqui com vocês, olha, nós vamos falar sobre esse documento, um workshop que eu estou fazendo aqui com vocês, na verdade, um exercício, um raciocínio sobre a catequese renovada, tá? Princípios para uma catequese renovada. E o documento é esse, que é o documento 26 da CNBB. Ok? Quando eu falo sobre CR significa catequese renovada, que é o parágrafo, tá? Então, como eu vou trazer os parágrafos, se você tem aí o seu documento, você pode pegar o seu documento e fazer as anotações que você desejar, enfim. Vamos lá? Começando, gente. O que esse documento fala? Deus se comunica com os homens através de duas linguagens. Linguagem das palavras, que é a principal, e a linguagem dos gestos ou dos acontecimentos. Isso está aqui no parágrafo 35 do livro, tá? Então, vou pegar aqui o meu parágrafo 35 e vou ler esse parágrafo aqui, que ele fala exatamente isso que está trazendo aqui para vocês, tá? Esse parágrafo 35 está dizendo o seguinte: Deus, para se comunicar com os homens, adotou essas duas linguagens que se completam mutuamente, a das palavras e a dos gestos ou acontecimentos. Esse parágrafo, inclusive, ele está no documento Constituição Dogmática Dei Verbum. É uma constituição do Concílio
Vaticano II sobre a revelação divina, tá? Ó, Constituição, aqui ó, os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, tem aqui a Dei Verbum, onde a gente encontra esta fala, esta colocação. Então, perceba que, deixa eu voltar aqui com vocês, então perceba que este documento, ele traz consigo um documento anterior a ele, 20 anos antes dele, que é a Dei Verbum, né, que é do Concílio Vaticano II, que está completando agora 60 anos, ele traz para fazer. Então, um documento traz sempre elementos de outros, frases, colocações, parágrafos de outros documentos, tá? E ele é complementado, esse parágrafo 35, ele é complementado com o parágrafo 51, que diz o seguinte, olha, Jesus se torna assim para os homens de todos os tempos caminho, verdade e vida. Só por ele se vai ao Pai. Ele é a plenitude da revelação. Por isso, depois de Jesus, já não esperamos novas revelações. É importante, porém, observar como Jesus revela o Pai. De novo, encontramos a presença de acontecimentos e palavras estritamente unidos. Então, vamos lá, vou voltar no slide só para a gente tomar posse e compreender bem esse parágrafo 35, tá? Então, vamos lá. Deus se comunica com os homens através de duas linguagens, das palavras, dos gestos ou acontecimentos. Como que Deus se revela através da palavra? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, certo? É principal, está dizendo aqui a palavra, e em Jesus Cristo, que também é a palavra, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo encarnado. Então, através das palavras, que seria a Sagrada Escritura e Jesus Cristo, e dos gestos ou acontecimentos. Deus se revela na vida dos homens através de gestos que ele fez, atitudes, ações que ele foi se revelando, foi se comunicando com os homens, e então é através de gestos ou de acontecimentos, coisas que foram acontecendo, e durante todo o Antigo Testamento nós estudamos a caminhada do povo de Deus e tudo aquilo que foi acontecendo. Então é assim que Deus se comunica com os homens, através de palavras e através de gestos ou acontecimentos. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Então, vamos lá, continuando. Então, nós vimos no parágrafo 35, vamos agora para o próximo parágrafo. Vamos ver o que ele diz, continuando com essa comunicação, como Deus se comunica com os homens, tá? Ele se comunica com os homens para anunciar. O que ele vai anunciar? A si mesmo, a sua presença e o seu amor. Isso está lá no parágrafo 37. Vamos ver o que fala no 37? Quem tiver o livro aí pode continuar acompanhando, tá? Diz assim, Deus não quis e não quer comunicar aos homens apenas alguma verdade ou alguma lei. Ele quer comunicar a si mesmo, a sua presença e o seu amor. Foi exatamente o que eu coloquei aqui para vocês. Isso está no parágrafo 37 e também encontra esse mesmo parágrafo na Constituição Dogmática Dei Verbum, que é o que eu acabei de falar do parágrafo 35. Essa frase também se encontra na Dei Verbum 2 e na Dei Verbum 6, que é o parágrafo 2 e o parágrafo 6. Combinado? Ok. Então, vamos lá. Deus se revela através de palavras, de gestos e acontecimentos para anunciar a si mesmo, a sua presença e o seu amor para conosco. Ele vai anunciar que ele existe. Então, como que nós sabemos? Por que nós sabemos que existe um Deus? Porque ele se revelou, porque ele se mostrou, tanto no Antigo Testamento, quando ele se faz presente na caminhada de um povo escolhido, como ele também se faz presente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, em Jesus Cristo. Então, ele se revela. Ele revela a si mesmo, ele revela a sua presença, eu estou presente no meio de vocês, certo? Tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e o seu amor.
Porque somente um Deus que ama tanto faz o que ele fez pelo seu povo e dá a sua vida por todos nós. Então, ele revela o seu amor. Jesus Cristo veio nos ensinar que Deus é puro amor. É o Pai, é Criador e é amor. Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Então, o documento está nos lembrando isso, está mostrando isso para nós, que é dessa forma que nós precisamos nos sentir e compreender, tá? Continuando aqui, olha, no parágrafo 48, Deus se comunica com os homens de que forma? Deus fala partindo de algo que os homens já conhecem, que pertence à experiência deles, e procura levá-los a descobrir e compreender algo novo do seu ser, do seu amor, da sua vontade. Vamos entender um pouquinho isso, tá? E aqui eu trago, como nesse documento, a pedagogia de Deus para a nossa vida, para a nossa catequese. Deus fala partindo de algo que os homens já conhecem. Olha que interessante, e que pertence à experiência deles. Imagina que você está no seu encontro de catequese e você traz uma história que não tem nada a ver com a vida dos seus catequizandos, você apenas está contando uma história. A história de Jesus, a história do Antigo Testamento, depende do tema que você está abordando no seu encontro. E você traz, então, uma história, mas você não aplica na vida do seu catequizando. O que isso vai acontecer? O que isso representa na vida do seu catequizando? Ontem na live nós falamos um pouquinho sobre isso. Se o seu catequizando não coloca na vida dele, não aplica essa mensagem que você está querendo passar, esse conhecimento não faz sentido para a vida dele, vai passar apenas como uma história, vai passar como apenas um conhecimento, fica só na razão e depois ele se perde. O que é que nós verdadeiramente gravamos ao longo da nossa vida? Tudo aquilo que nós aplicamos, que nós colocamos em prática. Então, quando o documento diz Deus fala partindo de algo que os homens já conhecem, é porque eu vou falar de Jesus a partir da vida, do conhecimento dos meus catequizandos. Isso se chama também enculturação. Eu vou levar Jesus para aquela cultura, para aquele entendimento, para aquela linguagem. Percebe isso? Então, usando a mesma pedagogia de Deus, nós também precisamos fazer isso com os nossos catequizandos. Aquilo que pertence à experiência deles, eles vivem isso, o que eles estão vivendo? Qual é a realidade dos nossos catequizandos? Como que eu vou colocar Jesus ali na vida deles? Para que faça sentido, para que eles entendam que realmente Deus está vivo na pessoa de Jesus Cristo, no outro, no próximo, que Jesus está vivo junto de mim, presente, próximo. De que forma? Quando ele entende que Jesus faz parte da vida dele. E continuando, né? Procura levá-los a descobrir e compreender algo novo do seu ser, do seu amor, da sua vontade. Então, gente, quando eu trago para os meus alunos a metodologia dos 8 passos para iniciar a catequese, que é o último módulo do curso, porque precisa estar fora da caixinha para você realmente conseguir colocar em prática esses 8 passos. Porque não adianta se muitas vezes as pessoas pedem, eu até vendo o curso 8 Passos para Iniciar a Catequese, é avulso, mas o ideal é que ele esteja dentro da formação. Por quê? Você vai estar com a sua mente aberta para você compreender a importância de dar esses 8 passos para compreender isso que a catequese renovada está nos pedindo. É você ensinar o seu catequizando a partir da experiência da vida dele. Bora lá? Bora lá? Tudo isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo as lives, conforme vocês vão participar também da Jornada do Catequista na próxima semana, de 19 a 22. Então, tudo isso a gente vai trazendo, ajudando você a abrir a sua caixinha, deixar entrar um novo ar, deixar entrar luz, para você entender o que está à sua volta e você poder
fazer diferente, inovar, ser mais criativo. Criativo não de brincadeiras, mas de atuação. Como eu posso agir na vida do outro, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Isso tudo em cima do documento Catequese Renovada, certo? Parágrafo 48. Vamos avançando. Deus se comunica com os homens usando uma pedagogia própria. Ele se revela como um processo, uma caminhada, gradativamente, por etapas. Aqui nós encontramos no parágrafo 40 e no 44, tá? Eu vou ler aqui o 40 e o 44, vamos ver o que fala. Olha, a pedagogia de Deus, está falando assim aqui no livro. Compreende-se agora que a revelação de Deus é mais um processo, uma caminhada, do que um ato realizado imediatamente e de uma vez. A gente não vai chegar para o nosso catequizando e achar que a gente vai falar assim, existe um Deus que é nosso Pai e que nos ama. Ok, você passou uma informação. Você acha que isso é suficiente para ele acreditar que existe um Deus que é Pai, que é Criador e que ama? Não. É um processo, é uma caminhada, é um despertar, é um desenvolvimento da fé. Por isso que é um processo, porque é um desenvolver, onde o catequista trabalha com o catequizando para que ele tenha esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo. No parágrafo 44, diz assim, olha, por isso pode-se falar em pedagogia de Deus, para indicar a forma com que Deus se revelou na história da humanidade, gradativamente e por etapas. Isso tem a ver com a iniciação à vida cristã. Ó, etapas. Tá? Então, quando a gente trabalha dentro desse caminho, tem uma catequese, uma caminhada dentro desse caminho da iniciação à vida cristã, nós vamos vivenciando etapas. Entendeu a palavra? Vivenciando, não é ensinando, mas é vivenciando etapas, processos, até chegar o catequizando a ter esse encontro com o Senhor. A ele acreditar, a ele entender que realmente existe um Deus. Isso tudo que esse documento traz para nós, gente, que eles são 319, ele tem 319 parágrafos para a gente ler, para a gente estudar. Eu estou selecionando alguns porque eu estou focada nesta forma como Deus se revela, né? Como Deus se comunica com os homens. Então, eu selecionei alguns para trazer isso aqui para você. Agora, olha a beleza, o aprendizado que a gente vai tirando de um documento da igreja, de uma orientação que a igreja dá para nós aplicarmos na nossa catequese. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Eu gosto de chegar pertinho, né? Eu levo o slide, eu trago junto, tá bom? Continuando. Então, ele usa a pedagogia própria de um processo, de uma caminhada, tá? Deus se comunica com os homens através de mediações. Parágrafo 71. Está dizendo assim: a palavra de Deus está viva e atuante hoje na comunidade eclesial, na igreja. Comunidade eclesial é a igreja, nas nossas comunidades. Deus continua a falar aos homens em Cristo pelo Espírito Santo. É Ele que fala, que se comunica, mas através de mediações. Deixa eu ver aqui, olha. Pergunta e concluir. O Ministério da Palavra e Catequese. Vimos que a palavra de Deus está viva e atuante. É exatamente isso que ele fala aqui, tá? O que nós entendemos disso aqui, gente? A palavra de Deus, ela está viva, atuante hoje na comunidade. De que forma que isso se dá? De que forma que isso se dá? E por que fala que é através de mediações? Nós, quando vamos participar de uma liturgia, participar da missa, nós vamos no final de semana ou vamos durante a semana, vamos participar da ceia do Senhor, do sacrifício pascal, que toda missa é celebrado.
é vivenciado, é relembrado. Nós temos que entender que ali naquele momento, o padre, o bispo, está na pessoa de Jesus Cristo falando para nós, falando para nós. Então, é uma palavra viva. De que forma que essa palavra chega até nós? Nas leituras, as leituras da missa, no Salmo e no Evangelho, e principalmente através da homilia. Uma homilia que traga para a nossa vida algo que precisa ser vivo, que precisa fazer parte da nossa vida. Então, o que eu trago de ensinamento para que a palavra seja viva e eu vivencie isso no meu dia a dia durante a minha semana? Ok? Ok. Padre traz essa palavra viva, presente, atuante dentro da igreja. E ele continua a falar aos homens em Cristo pelo Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Nós temos dentro de nós o próprio Deus que quer se revelar, que quer usar-nos como instrumentos para que o amor de Deus, a palavra de Deus, chegue ao mundo, chegue a todas as pessoas. Nós não somos catequistas e não somos chamados por Cristo, que nos olhou nos olhos, nos chamou pelo nome, apenas no encontro de catequese. Não. Nós somos catequistas, e o Papa Francisco vem agora trazer o ministério de catequista para confirmar, consolidar a importância do nosso papel, do nosso chamado no mundo, e não só dentro da igreja, porque dentro da igreja tem um monte de gente, e fora da igreja? Nós somos as testemunhas, somos a palavra viva, a luz que reflete a luz de Cristo no mundo. Então, através do Espírito Santo que fala em nós, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Mas isso precisa que haja conhecimento, estudo, aprofundamento da palavra de Deus, do entendimento da nossa missão. Compreende? Então, Deus se comunica com os homens através de mediações. Nós somos a mediação. Nós estamos aqui, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos aprofundar o nosso conhecimento em Jesus Cristo para que possamos fazer com que a palavra de Deus continue. 2020 anos aí se passaram e a palavra continua viva. 2000 anos que Jesus nasceu. 2000 anos que o próprio Deus esteve junto de nós. Percebe isso? E como é que isso se dá? Essa mediação através do Espírito Santo nas pessoas que ele ungiu, que ele escolheu para poder anunciá-lo. Lindo, não é? Olha a importância da nossa responsabilidade, tá? Vamos continuar então aqui, vou compartilhar com vocês novamente. Vamos lá. Vamos para o próximo. Então, esse daqui é o parágrafo 71. Continuando, olha, Deus se comunica com os homens na catequese. Deus se serve também da atuação viva das pessoas. Essa atuação só pode ser subordinada ao próprio Deus. Só pode ser serviço ou ministério. A catequese faz parte do ministério da palavra. No parágrafo 71, acabamos de falar sobre isso. Agora, o 72 vem confirmar que é na catequese que isso se dá. Está dizendo assim, olha, a catequese faz parte do ministério da palavra, né? Ela é momento de evangelização. Podemos defini-la como no Sínodo dos Bispos e em Puebla também, né? São os outros momentos de estudos, como a educação ordenada e progressiva da fé. Vou ficar aqui junto de vocês, para vocês entenderem. Então, a catequese é uma educação ordenada e progressiva. Acabamos de ver que é um processo, a forma como Deus se revela. Então, esse processo, ele é progressivo, ele é crescente ao desenvolvimento da fé, tá?
a educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. Sim, a catequese vai ensinar a doutrina cristã, aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. O que nós vamos fazer? Vamos pegar pessoas que não são iniciadas ainda e vamos introduzi-la a uma comunidade, a uma igreja que caminha junto com Jesus Cristo para conhecê-lo e viver com ele sempre. Então, esse é o intuito, essa é a intenção dentro da catequese, fazer com que o catequizando desenvolva a sua fé, tá? Continuando, no parágrafo 73, logo em seguida, diz assim: Deus se comunica com os homens na catequese. Continuando, né? Que deve ser fiel à transmissão, não somente da mensagem bíblica em seu conteúdo intelectual, mas também na sua realidade vital, encarnada nos fatos da vida do homem de hoje. Acabamos de falar sobre isso. O que está acontecendo com seus catequizandos? De que forma que eu vou transmitir a mensagem bíblica, não somente em seu conteúdo intelectual, mas levando para a vida do seu catequizando? Se você não conhece, como você vai fazer isso? Por isso a importância de cada vez mais se aproximar. Quem são esses catequizandos? Uma vez eu conversei com uma catequista e ela disse que ela achava que ela tinha que ter uma posição de autoridade. Raquel, eu achava que eu tinha que ficar distante dos meus catequizandos, que eles ali e eu aqui como autoridade, ensinando algo que eles tinham que aprender. Só que você entende que eles não gostavam daquela catequese? Ela dizendo para mim, né? Eles não gostavam, eles não tinham interesse. Por que eles não tinham interesse? Porque eles não compreendiam a linguagem que ela estava falando. Eles não estavam entendendo porque aquilo que ela falava era algo que não era do interesse deles. Então, o catequista precisa pegar a mensagem de Jesus Cristo, que se aplica em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, não importa em que tempo da vida nós estejamos, a palavra se encaixa na nossa vida, serve para nós como uma luva e a gente ouve, a gente acata essa palavra e a gente pode viver essa palavra. Agora, você pega uma criança, um jovem, um adolescente, mesmo um adulto, se não tiver nada a ver com a vida dele, como é que ele vai se apegar, ter amor? Ninguém ama o que não conhece. E se ele não está interessado em conhecer, como é que ele vai amar um Deus que diz que é pai, que é criador, que é amor, mas que ele não conhece? Então, nós catequistas temos que usar de uma pedagogia de modo que os nossos catequizandos usemos uma linguagem de modo que o nosso catequizando também compreenda. Não é aquilo que eu quero passar para ele, mas é aquilo que ele vai compreender do que eu quero passar para ele, tá? Continuando então, gente. No parágrafo 101, diz assim, olha, Deus se comunica com os homens, um critério a ser aplicado, a adaptação. Aqui nós vamos falar sobre uma adaptação. E dentro do documento, no parágrafo 101, diz isso, embora o critério da adaptação deva ser aplicado, ou seja, vou me adaptar àquela realidade. Antes de tudo, a linguagem e ao método da catequese, também o conteúdo pode necessitar de adaptação. Adaptação significa levar em conta as condições históricas e culturais dos catequizandos. Isso está no parágrafo 101. Deixa eu só pegar aqui o parágrafo 101 para ver se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar. Catequese deve levar em conta a experiência e os problemas, pois uma coisa é o depósito ou as verdades da fé. Outra é a maneira com que são enunciadas, com que são repassadas essas verdades, embora o significado e o sentido profundo permaneçam os mesmos. Aqui a gente já encontra no documento Gaudium et Spes, também do Vaticano II. Então, vamos lá. Vamos entender que Deus se comunica com os homens e que, muitas vezes,
existe a necessidade da adaptação. Vamos entender um pouquinho mais isso. Deixa eu ver o que fala aqui no próximo. Ó, continuando. A integridade do conteúdo pode e deve ser comunicada numa linguagem adequada aos homens de hoje. A catequese deve levar em conta a experiência e os problemas, a situação histórica dos homens a que se dirige. Gente, isso aqui é um dos temas que eu mais abordo nas minhas formações, nas minhas lives, nos meus vídeos, naquilo que eu quero falar com os catequistas, para que eles compreendam que mais importante do que o conteúdo em si, que adianta eu ter esse conteúdo maravilhoso, um diamante que eu vou entregar para alguém e a pessoa não sabe que é um diamante, ela não reconhece que é um diamante e ela não dá valor para isso. É como se passasse o tempo falando algo e que vai se perder. Então, catequizando, ele vai para o encontro de catequese, ele separa um horário da semana dele para estar junto com outros catequizandos, com o catequista, para ir ali, não entender absolutamente nada do que é falado, e ele, depois que ele recebe a Eucaristia, o sacramento, ele não tem mais interesse em voltar. Por que que ele não tem interesse em voltar? Porque aquilo ali não fez sentido para ele. Aquilo que foi falado, ele não compreendeu. Não foi usada uma linguagem que ele entendesse. Nada daquilo que ele vive fez sentido e não encaixou esta mensagem. Nós, catequistas, temos como centro, nós cristãos, na verdade, né? E o catequista, por consequência óbvia, temos Cristo como o centro da nossa fé. Se a catequese é o desenvolvimento da fé, eu tenho que fazer crescer Cristo dentro de mim. O foco, o centro, a razão de tudo é Jesus Cristo. Deus que se fez homem e veio até nós para nos salvar, para abrir as portas do céu para nós, para revelar um Deus que nos ama, para revelar que nós temos uma vida eterna. Só que, se eu não faço do meu encontro de catequese um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, primeiro, já está errado. Minha missão não está sendo cumprida. Se o outro que está me ouvindo não compreende o que eu falo, a missão não está sendo cumprida, a mensagem não está sendo entregue e aquele que deveria receber a mensagem vai se perder. Você vai perder a oportunidade de aproximar esta pessoa da pessoa de Jesus Cristo, que é a sua missão. Então, gente, eu trago aqui para vocês hoje, nesta live, nesse esquenta da jornada do catequista, esse conhecimento sobre o documento Catequese Renovada. Caso você não conheça, gente, o meu está caindo em pedaços. Olha aqui, ó, ele desmonta inteiro, de tanto que eu já li, de tanto que eu já estudei esse documento. Se você ainda não tem, procure adquirir esse livro, nem que seja para você adquirir na sua comunidade. Faça uma vaquinha, compra o livro e vocês vão fazendo o estudo nos encontros semanais. Antes da catequese, os catequistas se reúnem e vão lendo. E cada leitura que você faz, você pode fazer uma reflexão em cima do ensinamento que está aqui. De que forma que nós podemos atualizar a nossa catequese, renovar, que é o nome, catequese renovada, como que nós podemos renovar a nossa catequese para que ela seja realmente e autenticamente a mensagem que Jesus quer passar para o mundo, através de nós, percebe? Deus abençoe, proteja e guarde. Vamos encerrar esta live de hoje com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fica com Deus, um beijo e amanhã tem mais. Até mais. Tchau, tchau.